Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, oficialmente este primeiro vídeo do ano de 2017, sejam muito bem-vindos, muito bem recebidos ao nosso canal. Quero primeiro agradecer a todos novamente e pedir desculpas pela demora. Estamos gravando esse vídeo em 10 de janeiro. Nossa, meu cabelo tá péssimo. Mas enfim, 10 de janeiro de 2017. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu ia vir antes. Mas por que eu não vim antes? Porque eu tive problema com a placa de som do meu notebook, por isso eu não pude estar aqui antes. Estou de volta, tá tudo resolvido. Sejam muito bem-vindos, obrigado a todos pela companhia, obrigado a todos pela consideração e por você que me acompanha ao longo já desses meses neste sonho que deu certo. Bem, no vídeo de hoje, primeiro, desculpe, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou professor de Direito, dou aula em alguns lugares por esse Brasil afora, dou aula também via ensino à distância em alguns canais de comunicação. Desde novembro eu tive essa ideia de vir aqui e você abraçou, obrigado. Eu tenho que, primeiro também, eu sou especialista em Direito Processual, mestre em Direito Empresarial e estou com este canal para lhe ajudar. Você tem os meus canais de comunicação, deixa eu ajustar o som, mas está tudo já mais ou menos bom. Você tem os meus canais de comunicação no meu site que está aqui, fabiotadeu.net, www.fabiotadeu.net. Basta acessar, lá dentro você tem todos os meus contatos, como você pode me localizar. Agradeço de coração a todos. Tenho também o aplicativo. Qual é o aplicativo? Está aí na tela, http://Fabio_Tadeu_ e acabou. Pronto. Esse é o meu aplicativo que está à sua disposição, à sua inteira disposição. Basta você acessar. A você que me acompanha também pelo meu audioblog, vale dizer, as minhas aulas são devidamente gravadas, os meus encontros, eu não costumo dizer aula, mas os encontros são gravados, está aqui, este encontro está sendo gravado para o audioblog também, porque tem gente que gosta de ouvir e não quer saber, pega o material e só ouve, tá bom, muito bem, é válido também. E você em qualquer lugar desse Brasilzão de meu Deus, obrigado pela companhia. Bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar, deixa eu mudar a câmera para cá, nós vamos tratar dos exercícios de direito constitucional na visão da FCC. FCC, Fundação Carlos Chagas, que é a que vai tratar daqui a um mês e pouquinho do concurso ou dos concursos de técnico e analista do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Eu não pretendo fazer um esgotamento do exercício ou do tema, mesmo porque não dá, mas eu vou apresentar aqui a vocês alguns exercícios que são recorrentes. A Fundação Carlos Chagas te pergunta de uma maneira recorrente. Como assim recorrente? A Fundação Carlos Chagas ela vai te apresentar estes exercícios mais ou menos igual, só que, claro, com outra grafia. Por que outra grafia? Porque os exercícios que eu vou colocar na sua tela, que estão à sua disposição nas minhas redes sociais, dentro do fabiotadeu.net, que está aqui, você pode entrar no blog e baixar esse material. E aí você vai ver que os exercícios têm uma grafia, tem. A FCC, ela é muito legalista.
está. Então, você tem que saber, claro, você tem que saber casos, você tem que saber matéria. Tem. Mas você tem, mais do que saber a matéria, você tem que saber a lei. E eu vou te mostrar. Veja só. Olha só, vou entrar na tela com o exercício, com os exercícios que estão à sua disposição, repito, no meu site, fabiotadeu.net. Basta entrar no blog e pegar esses exercícios, estão no fabiotadeu.net. Nós vamos ver neste vídeo exercícios de direito constitucional na visão da Fundação Carlos Chagas. Se você está pelo audioblog, eu peço a gentileza de você ir ou baixar este material. Para quê? Para que você tenha os recorrentes, o que eu estudei em alguns concursos da Fundação Carlos Chagas, de concursos de Tribunal Regional Eleitoral. Eles apresentam esses exercícios assim, claro que cada um com uma roupagem. Como assim? O texto é basicamente o mesmo, mas o conteúdo muda. Por que muda? Porque eles vão escrever de outra forma. Veja só, vamos começar. Primeiro exercício está na sua tela. Tício, filho de pais americanos, nasceu no Brasil uma vez que seus pais são diplomatas e estavam em território brasileiro a serviço do seu país. Bruno, filho de pais brasileiros, nasceu no México, uma vez que sua mãe estava nesse país a serviço da República Federativa do Brasil. Nestes casos, aí vem um detalhe que você vai ver, eu já vou falar disso. Primeiro deixa eu só te falar do que eu preciso. Deixa eu trazer a câmera para mim. Ok, já estou na tela. Ok. Ó, o que é que você vai estudar comigo agora? Você vai ver sobre nacionalidade. E aí você vai entender um artigo de lei que cai muito em prova da Fundação Carlos Chagas, da FCC, que é o artigo 12 da Constituição, que fala da nacionalidade. Professor, mas nacionalidade cai? Cai em direito eleitoral, em Tribunal Regional Eleitoral, o direito constitucional cai muito na parte de nacionalidade e direitos políticos. Já já você vai entender. E aí, dentro desta questão que estava aí na sua tela, que você viu, vamos voltar a ela na tela. Está aí na sua tela. Tício, filho de pais brasileiros, filho de pais americanos. Você tem dois indivíduos. Tício num primeiro momento, Bruno num segundo momento. Isso conta? Conta. Veja só. Artigo 12 da Constituição. São brasileiros natos. Quem é o brasileiro nato? Ou seja, quem é de fato brasileiro? Brasileiro nato são os, olha, letra A, são os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Detalhe: nascidos no Brasil, ainda que pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Isto significa, o menino nasceu, ele tem pais americanos, você viu aí o Tício, e aí, deixa eu só ver se está na tela o que tem que estar na tela. Está na tela, ok. Aí você vê que o Tício é de pais americanos. Como é que eu sei isso? Está aí na sua tela. Você viu comigo que o enunciado da questão dizia: o Tício é de pais... Vamos voltar. Olha lá, Tício, filho de pais americanos. Então olha lá, filho de pais americanos. Ótimo, nasceu no Brasil, uma vez que seus pais são diplomatas e estavam em território brasileiro a serviço do seu país. Portanto,
Tício, ele não é brasileiro nato. Por que não? Artigo 12, inciso 1, ou inciso 1º, letra A, diz: nasceu no Brasil de pai estrangeiro desde que não estejam a serviço do seu país. Grifo não, como eu grifei aí. Por quê? Porque não estejam. E os pais do Tício estão a serviço do país. Portanto, o Tício não é brasileiro nato. Letra B. Os nascidos no estrangeiro, 12.1b. Os nascidos do estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. E no caso que a gente tem aí, Bruno, filho de pais brasileiros, nasceu no México, uma vez que a sua mãe estava nesse país a serviço do Brasil. Portanto, Bruno é brasileiro nato. Ótimo. E daí? Letra C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. O cara nasceu fora do Brasil, vem para o Brasil para morar no Brasil. E aí ele atingiu a maioridade, ele decide que quer ser brasileiro. Resultado, ele vai buscar esta nacionalidade, mas não é o caso da questão. Naturalizados, veja só, artigo 12, inciso 2. Eu vou aproveitar e lhe explicar o artigo 12. Olha lá, o artigo 12, inciso 2. Naturalizados são os brasileiros de direito. Não são de fato porque não nasceram no Brasil, são de direito porque buscaram a naturalização. Letra A, os que na forma da lei, olha lá, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Cuidado, brasileiro naturalizado pode ser alguém que venha de fora, de algum país de língua portuguesa? Pode, claro que pode. Tanto pode que está aí. Mas o que ele precisa? Precisa morar no Brasil por 1 ano ininterruptamente e ser idôneo. Idôneo no sentido de ser alguém que vai viver direito dentro da lei. Ok? Letra B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Olha um detalhe, a letra A vai falar daqueles que estão no Brasil, vieram ao Brasil, são de língua portuguesa. Cuidado, não é Portugal. Portugal tem um outro tratamento igual aqui. Mas tudo bem. Língua portuguesa. Serve Portugal? Serve, se cair na prova, até serve. Ok? E aí? Para eles basta morar 1 ano sem sair, 1 ano ininterrupto. Ou, se colocarem na sua prova, 1 ano pode ser transformado por 365 dias. Pode, claro que sim. Professor, mas o ano é bissexto. Se é bissexto, não importa, anta. 365 dias formam 1 ano. Falo porque já me perguntaram isso e eu já respondi 500 milhões de vezes que 365 dias formam um ano, ok? E precisa ter idoneidade moral. Uma pessoa que está dentro da lei, que não faz nada contra a lei. Ótimo. E aí? Estes da língua portuguesa, eles não precisam requerer, eles ganham. Coloca esse ganham, coloca o ganham entre aspas, por favor. Por quê? Porque eles não precisam requerer,
ele vem de um país de língua portuguesa, ele mora no Brasil por 1 ano, ele não tem nenhum tipo de nada que desabone ele. Resultado, ele pode e ele vai, o que ele vai? Ele vai ganhar a nacionalidade brasileira. Ele será brasileiro, sim, mas será o brasileiro naturalizado. Não é seu som que deu pau agora não, para você que está no YouTube, mas fui eu que ajustei. Vou mexer aqui, ok? Tudo bem? Tudo bem. Ó, aí tem um detalhe. Que detalhe? Aliás, acho que ficou ruim. Ó, dentro desse naturalizado, a naturalização, ela está diretamente relacionada com o país de origem. Por que com o país de origem? Porque, abre outro, porque com o país de origem. Alô, câmbio, tô aí? Tô. Por que com o país de origem? Porque de língua portuguesa, se é de língua portuguesa, o que acontece? Sendo de língua portuguesa, eu não preciso pedir nada. Eu não peço nada. Eu ganho. Eu ganho se morar no Brasil. Se morar no Brasil por 1 ano, basta morar no Brasil por 1 ano, é suficiente. E não ter nenhum tipo de nada que desabone-me perante a legislação, perante a lei, perante as pessoas, ok? Por que eu disse isso? Porque se eu sou de qualquer outra nacionalidade, leia-se qualquer outro país que não tenha a língua portuguesa, o que eu preciso? Preciso morar há mais de 15 anos no Brasil, portanto, cuidado, grife-se mais, porque é mais mesmo, 15 anos e 1 dia, aí você ganha, desde que, cuidado, você não é que você ganha, aqui, passados os 15 anos, passaram-se 15 anos, você mora no Brasil ininterruptamente, você está no Brasil, você não tem, sem condenação penal, ótimo, mas vem o detalhe, você não ganha, você está apto a ter a nacionalidade brasileira, você precisa requerer, precisa pedir, você tem que pedir, de língua portuguesa, 1 ano, e idoneidade moral te dá direito à nacionalidade brasileira, brasileiro naturalizado. Se você você veio dos Estados Unidos e veio para o Brasil, você tem que morar no Brasil 15 anos sem parar e não ter condenação penal de nenhuma espécie. Aí você vai pedir, você vai requerer a nacionalidade brasileira. Ótimo. No parágrafo 1º, agora olha só, estou falando dos portugueses de Portugal. Portugueses com residência permanente no país, isto é, o cara tem residência. Isto é, o cara pode estar no Brasil e pode estar em Portugal, mas ele está em Portugal, mas ele tem um lugar para morar no Brasil. Isto é, ele tem residência permanente no país, ele comprou uma casa aqui, ele está investindo aqui, e aí ele pode ser um brasileiro, desde que haja reciprocidade em favor do brasileiro. Se lá em Portugal derem o direito para o brasileiro dará o direito, o Brasil dará o direito ao português aqui. Então os direitos são iguais, dado um detalhe, só há alguns casos em que você não tem a mesma reciprocidade. Quais? Na Constituição eu tenho casos de cargos privativos de brasileiros natos. O português é um cidadão, marque no material ali, ó, cidadão equiparado.
ele vai ser um brasileiro como qualquer outro, mas ele é um cidadão equiparado. E olha lá, a lei não pode estabelecer distinção entre o brasileiro nato e naturalizado, claro, salvo nos casos previstos na Constituição, que são os do parágrafo 3º, que está aí na sua tela. Por favor, este parágrafo 3º do artigo 12, cargos privativos de brasileiros natos, decore. E dentro do curso de Constitucional aqui comigo no canal, você vai ver que tem mais uns detalhes. Para a FCC está aí: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, carreira diplomática, oficial de Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Todos estes são brasileiros natos. Vamos às pegadinhas da sua prova. Presidente da Câmara dos Deputados, brasileiro nato. Qualquer outro deputado que não seja o presidente da Câmara, pode ser brasileiro naturalizado. Pode. Por que que pode? Porque a Constituição diz que é privativo de brasileiro nato o presidente da Câmara dos Deputados. Cuidado, na sua prova, qualquer outro deputado pode ser sim deputado, mas não pode ser não presidente da Câmara. Presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato. Aí vem uma outra pegadinha de prova. Deputado estrangeiro. Deputado estrangeiro pode? Pode. Por que que pode? Porque a Constituição não proíbe. Então um deputado pode ser estrangeiro, sim. Pode ser um italiano que se candidate? A princípio pode. Por que que não vai poder? Porque em eleitoral você vai ver que tem alguns detalhes. Mas em constitucional pode. Em eleitoral não pode. Em direito constitucional, sim. Presidente do Senado, não vamos detalhe, não vamos entrar nesse estrangeiro não, porque a FCC não chegou aqui ainda. Ela te perguntou isso em alguns casos, não em TREs, mas tudo bem. Presidente do Senado Federal, presidente do Senado é um brasileiro nato, ok. Da mesma maneira que você pensou com o deputado, qualquer outro senador pode ser brasileiro naturalizado. Pode. Pode ser estrangeiro? Pode. O que que não pode? Não pode ser presidente do Senado. Presidente do Senado é só brasileiro nato. Outra pegadinha de prova. Ministro do Supremo Tribunal Federal. A FCC põe só ministro do STF. Está certo. Só que às vezes eles põem ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ministro do STJ pode ser qualquer um. Ministro do Supremo Tribunal Federal só pode ser brasileiro nato. Ótimo. Vamos seguir porque o resto é decoreba. Parágrafo 4º do artigo 12. Será declarada a perda da nacionalidade. Você perde a nacionalidade brasileira quando? Quando tiver cancelada a naturalização. Quando a naturalização for cancelada por sentença judicial. É o juiz quem cancela a naturalização. Ou quando você adquire outra nacionalidade. Professor, eu quero ser americano junto com brasileiro. Pode? Pode. Por que que pode? Porque lá há um reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Isto é, você é brasileiro, sim, eles te reconhecem como brasileiro, você é um cidadão americano, mas é brasileiro. Como também nos casos, por exemplo, quero ser um cidadão italiano, dupla cidadania. Cidadania não é o mesmo de nacionalidade. Mas, professor, cidadão é um nacional. É.
Mas lá na Itália, o cidadão italiano, quando eu peço a minha cidadania italiana, ela é vista como cidadania, tudo bem, mas eles reconhecem a minha nacionalidade originária. Eles sabem que eu sou um brasileiro naturalizado, de uma maneira equiparada, mas tudo bem. Ou ainda, você pode adquirir uma outra nacionalidade quando você não perde a sua nacionalidade brasileira, isto é, você pode adquirir outra nacionalidade quando você tem essa imposição da naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência no território ou para o exercício dos direitos civis. Me dá um exemplo que cai na prova do você que gosta de futebol. Professor, o que tem o futebol? Tem que o jogador de futebol sai do Brasil, vem aqui para o Brasil, tal, ele é do Brasil, ele sai do Brasil, vai jogar em outro país. Para que ele possa circular naquele país, trabalhar naquele país, ganhar dinheiro naquele país, poder se alimentar, enfim, poder exercer os atos da vida civil, ele não perde a cidadania brasileira, não perde a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque ele foi obrigado. Se ele não tiver a nacionalidade daquele país, ele não vai poder trabalhar ou ficar ali. Então o Brasil entende, ainda que aquele país diga: eu não reconheço a sua nacionalidade originária, isto é, você para mim pegou a nossa nacionalidade, é da minha pátria, não importa, você não perde a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque você está lá a trabalho, você precisa desenvolver os atos da vida civil, portanto é justo que você tenha esse direito de permanecer com a sua nacionalidade brasileira. Tudo bem. E aí a gente viu tudo isso, agora volto na tela e olha lá. Agora volto para a questão. Já te expliquei um tópico de prova, agora vou para a questão. Tício, filho de pais americanos, nasceu no Brasil, uma vez que seus pais são diplomatas, estavam em território brasileiro a serviço do seu país. Bruno, filho de pais brasileiros, nasceu no México, uma vez que sua mãe estava no país a serviço da República Federativa do Brasil. Então nós já vimos, nós estamos no artigo 12, inciso 1, letra A e B. Portanto, primeira parte, Tício, filho de pais americanos, nasceu no Brasil, uma vez que seus pais são diplomatas e estavam em território brasileiro a serviço do seu país. Isso está mostrando o quê? Isso está mostrando que os pais americanos estavam aqui a serviço do país deles. Eles estavam a serviço da América. Bruno, filho de pais brasileiros, nasceu no México, uma vez que a mãe, basta qualquer um deles, nós já vimos, estava no país a serviço do Brasil. Nestes casos, resposta: só o Bruno é brasileiro nato. Letra C de cocô. É isso que cai na sua prova. É assim que cai na sua prova. É assim que eles vão te perguntar lá no dia 12 de fevereiro. Eles vão te perguntar exatamente assim. Esta é a primeira questão. Já vamos para a segunda questão. Vamos lá. Aqui, ok. F5. Vamos lá. Sobre os direitos sociais na Constituição Federal Brasileira, considere. Número 1. O piso salarial garantido é aquele proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 2. A irredutibilidade do salário é a garantia absoluta dos trabalhadores urbanos e rurais. 3. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo não alcança aqueles que percebem remuneração variável. 4. O prazo de prescrição da ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho é de 5 anos até o limite de 2 após a extinção do contrato de trabalho. O que eu preciso que você saiba? Dos artigos 6º ao 11 estão os direitos sociais. Professor, isso não cai na prova. Cai. Por que cai?
Porque está dentro dos direitos e garantias fundamentais. Tudo bem, é o artigo 5, é o 5º, ótimo. Mas, veja só, eu tenho aqui um típico exemplo de exercício de lei. O piso salarial garantido é aquele proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Está em verde na sua tela. Artigo 7º, inciso 5º da Constituição. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Está correto. É a lei. 2. A irredutibilidade do salário é a garantia absoluta dos trabalhadores urbanos e rurais. Artigo 7º, inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Portanto, a lei diz salvo convenção ou acordo coletivo. Portanto, não é garantia absoluta. Está errado. 3. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo não alcança aqueles que percebem remuneração variável. Está errado. Por quê? Porque a lei diz, artigo 7º, inciso 7, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Então, alcança sim. Não alcança não. Alcança. Está errado. E o 4. O prazo de prescrição da ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho é de 5 anos até o limite de 2 após a extinção do contrato de trabalho. Você estudou comigo e viu no artigo 7º, inciso 29, a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 após a extinção do contrato de trabalho. Mostra que isso está correto. Isso está correto. É a cópia da lei, sim. Portanto, vamos às alternativas. Está correto o quê? 1 e o 4, alternativa A. Ok, é lei, não tem o que fazer. Olha só, agora veja lá. A respeito da distinção entre princípios e regras, é correto afirmar. Professor, o que é princípio, o que é regra? Princípio, anote aí no seu material. Princípio. Princípio é genérico. Como assim genérico? Genérico porque ele abrange todo o direito, ele abrange todo o conteúdo jurídico, ele sustenta a base jurídica. E regra? Regra é aquela que você aplica, marca lá, marca aí, aplica ao caso concreto. Se o princípio é genérico, a regra ela é única. Sendo única, ela serve a um caso concreto. Ela serve para aplicar imediatamente ao caso concreto. Por que eu estou dizendo isso? Vem para mim, deixa eu vir para mim aqui um pouquinho só. Porque a FCC, quando diz lá das classificações e tal, ela vai te perguntar isso. Princípio, agora sim, princípio e regra. O que é o princípio? Princípio é o sustentáculo jurídico de alguma coisa. Ótimo. Sustenta uma doutrina. Por exemplo, direito constitucional. A Constituição tem os seus princípios e esses princípios regem toda a Constituição. Mas a regra, a lei, a regra, ela é feita para ser aplicada ao caso concreto. Não tem isso. O princípio está aqui. Vem para cá. O princípio está aqui. O princípio é genérico. Você vê, ó, uma tela genérica, uma tela ampla. Por que eu estou dizendo isso? Porque o princípio sustenta. Por que sustenta? Porque ó, é a câmera do computador. Ela me sustenta aqui. Por que sustenta? Porque se eu não tiver a câmera lateral, eu posso ter aqui a câmera frontal e me sustenta. Ela sustenta uma situação. No caso, por exemplo, entre aspas, aqui a câmera frontal do meu notebook é uma câmera que serve como princípio. Por quê? Porque ela sustenta a base toda. Mas eu tenho a regra. A regra é a minha câmera lateral.
Por quê? Olha lá, porque minha câmera lateral eu posso pôr detalhes, tipo o meu site, fabiotadeu.net, posso lhe explicar, posso dar zoom se eu quiser, posso trazer o zoom, posso vir com o zoom bem pertinho, posso vir falar aqui com você bem pertinho e posso, enfim, posso fazer fechar a tela. Olha lá, vai fechar a tela e aí abre de novo. Ótimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a regra, esta aqui é a regra. Por que a regra? Porque é a câmera principal, como principal. A regra ela serve para ser colocada no caso concreto, ela tem aplicação imediata. No vídeo, a regra é a câmera aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho mais artefatos para expor, para aplicar ao caso concreto, que é o vídeo que você está vendo. Princípio é aquilo que sustenta. Estou aqui, ó, nesta câmera. Por quê? Porque aqui eu não tenho sustentáculo. Se você está no audioblog, você agora tem que ir para o YouTube. Lá no YouTube você vai ver esse detalhe, porque olha lá. Princípio, aqui eu tenho a câmera. Se eu quiser dar zoom, eu tenho que chegar perto da câmera. Ótimo. Aqui não, eu vou à regra. E assim, no quesito constitucional, princípio sustenta, princípio é genérico. E a FCC pergunta muito isso. Princípio é genérico. O princípio tem a genérica, a parte genérica. A regra tem a parte concreta. Ela é aplicada ao caso concreto. Para quê? Para trazer à baila, para trazer à tona aquilo que eu preciso para aquele determinado momento, para aquela situação. Por que eu te expliquei isso? Porque isso cai muito na prova da FCC. E olha lá, dos exercícios que verifiquei, eles te perguntam muito isso. A respeito da distinção entre princípio e regra, se eu te disse isso, vamos lá. Letra A. Diante da colisão entre princípios, tem-se o afastamento de um dos princípios pelo princípio da especialidade ou ainda pela declaração de invalidade. Quando batem dois princípios, nós não temos esta declaração de invalidade, mas temos sim a aplicação do princípio da especialidade. A gente aplica o princípio da especialidade para ir ao caso mais para ir o mais direto possível ao caso concreto. Letra B, aliás, desculpe, risca, não tem a declaração de invalidade, tem o princípio da especialidade. Letra B, as regras e os princípios são espécies de normas jurídicas, ressalvando-se a maior hierarquia normativa atribuída aos princípios. Está errado. Você viu comigo em Direito Constitucional, na primeira aula, quando eu fiz a pirâmide do Kelsen, tem lá, tem Constituição Federal, depois as emendas, depois as normas, as leis e tal. Isso são as regras. Os princípios são usados como um complemento. Você viu isso comigo na minha aula número 1. Letra C. Os princípios possuem um grau de abstração maior em relação às regras, aplicando-se pela lógica do tudo ou nada. Não. O princípio não é a lógica do tudo ou nada. O princípio, ele não tem abstração maior. Ele serve para tudo. Ele serve para todos os casos daquela situação. A regra é caso concreto. Agora olha lá. Letra D. Os princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras do legislador, do juiz, enquanto as regras são suscetíveis de aplicação direta. Foi o que eu disse. Os princípios são vagos, isto é, os princípios servem para todas as situações. A regra é o caso concreto. O princípio é genérico. A regra aplica diretamente àquele caso. Letra E. Na hipótese de conflito entre regras, tem-se a ponderação das regras colidentes. Isto é, ponderar significa vamos analisar e vamos aplicar melhor. Não, não é. Se eu tenho um conflito de regras, eu tenho que ir pela especial, a regra especial.
A lei mais especial possível. Portanto, a correta é a letra D de doido. É a letra D de doido. Muito bem. Próximo. Segundo o que dispõe a Constituição Federal em matéria de direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º. Veja só um detalhe. Eu falei para você dos direitos e garantias fundamentais. Agora vem um detalhe. Quando eles te perguntam Constituição Federal em matéria de direitos e garantias fundamentais, é um tópico da sua prova. Pode abranger tudo isso. Tudo isso? Tudo isso, sim. Pode ir desde o artigo 5º ao artigo 17, que está ou que estão dentro do título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Tratam-se dos direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, por isso que o artigo 6 ao 11 cai. Nacionalidade, falamos hoje do artigo 12, artigo 13, artigo 14 ao 16, direitos políticos, artigo 17, partidos políticos. Isso tudo está devidamente englobado nos direitos e garantias fundamentais. Cai na sua prova, é um tópico da sua prova. Então vamos lá. Letra A. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade policial competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. É letra da lei, minha gente. Isso é a letra da lei. Olha só, isso cai na prova da FCC. Isso é um exercício recorrente. Olha o detalhe. E eles colocaram lá: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade policial competente. Você lê rápido a prova, você lê feito um condenado. Você erra, porque é a autoridade judiciária. Eles trocaram uma palavra. É o juiz quem dá a ordem para ser preso. É o juiz quem vai te dar a ordem de prisão. É ele, juiz, quem te coloca para a cadeia, quem te dá a ordem de prisão. Olha o detalhe. Não leia feito um desgraçado. Leia com calma a prova. Está errado, por uma letra. Letra B. Ninguém será considerado penalmente culpado até decisão confirmatória de segundo grau. Perdão. A lei diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Lembra que eu te falei? Trânsito em julgado, não cabe mais recurso. Você leu rápido demais. Você escutou o STF dizendo que segundo grau diz que vai ser preso, vai ser preso? Desculpa. Ninguém será considerado culpado até acabarem os recursos. Prender, você pode prender depois do juiz de segundo grau falar que vai prender. Agora, trânsito em julgado, transitou em julgado, você vai aí sim ser considerado culpado. Letra C, olha só como pulou, foi para o artigo 14. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, para os maiores de 16 e menores de 18 e os maiores de 60 anos. Velho, você lê feito um condenado, você lê feito um filho da puta. Resultado, você erra. Não é 60. 60 no quibe. O voto é facultativo para o maior de 70 anos. Isso cai na prova muito. Não é 60, é 70. E se você marcar 60, você vai sentar no quibe. Artigo 14, parágrafo 1º. Letra D. Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Você viu comigo no artigo 5º, inciso 52. Não
não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Não há extradição. Não pode, não vai. Está errado. Letra E, portanto, é a correta. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e os recursos a ela inerentes. É o artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Esse exercício é recorrente. Isso cai muito na sua prova. Aliás, isso despenca na sua prova. Despenca. Por que eu coloquei aqui? Para mostrar para você que direitos e garantias fundamentais estão do artigo 5º ao artigo 17. Você tem que saber tudo isso. Você tem que entender tudo isso. Você tem que pegar tudo isso. E você tem que lembrar da aula que eu te falei do artigo 5º, que nós falamos em várias partes aqui no canal. E eu te disse, decora! Professor, mas como é que eu vou decorar 78 incisos? É difícil, também acho. Mas tem aqueles que caem mais e os que caem menos. Você não falou? Falei, mostrei em aula. Isso cai, isso não cai tanto, isso pergunta, isso não pergunta tanto. FCC tem o jeito dela. E eles são legalistas. Cai muito lei. Faça exercício. Faça muito exercício. Porque cai na sua prova. E é matéria pacífica de prova, é matéria que vai cair, direitos e garantias fundamentais. Tente lembrar do artigo 5º, que é o principal. Dos direitos políticos você vai lembrar, porque é aquilo do básico do dia a dia que você vive, que eu vivo, que nós vivemos no nosso dia a dia. Vamos a mais um, que eu acho que já é o último, mas tudo bem. Eu disse, não vou aqui encerrar todo o conteúdo, mas eu vou te mostrar os principais. Vamos lá. Segundo o que dispõe a Constituição Federal, não, já falei, aos litigantes em processo judicial e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então acabamos, é isso mesmo. Então acabou, é isso aí. Então olha lá, aos litigantes... Ah não, desculpe. Não, tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo. É a letra E. Aí eu vou encerrar este vídeo, este encontro, mostrando a você os principais. Professor, como é que você sabe que isso são os principais, ou que esses são os principais exercícios que caem na prova da Fundação Carlos Chagas Inconstitucional? Não sei. Eu apenas vi estudando as outras aulas, estudando as outras provas, desculpe, eu vi, por exemplo, tem este livro, que é o livro de Direito Constitucional da FCC, não vou recomendar, porque eu não sei se está sendo vendido. Ele mostra muito esses exercícios parecidos. Olhei em vários e tantos, de verdade, vários e tantos lugares. Deixa eu só ver se não parou a gravação aqui do audioblog. Não parou. Bom, eu vi em vários lugares, vi na própria prova da FCC, no próprio site da FCC, você pode baixar provas anteriores. Baixe provas anteriores. Por quê? Faça provas anteriores. Tenha dúvidas em provas anteriores e solucione. E veja, e reveja, porque a FCC ela é muito legalista, ela repete muito, ela vai bater sempre na mesma tecla, ela vai estar sempre ali. Olha, isso já caiu, mas isso vai cair de novo. Eles perguntam de uma outra forma, eles mudam o jeitão de perguntar, mas perguntam. Eles fazem muita pergunta que, por exemplo, o professor não caiu nessa prova, caiu na prova anterior, caiu há 2 provas atrás. Então, por favor, pense, por favor, faça, por favor, estude, guarde os exercícios, entenda-os. Por quê? Porque você vai compreender como é que a FCC funciona.
estou à sua disposição. Meu WhatsApp está à sua disposição. Está aí. Eu demoro um pouquinho para responder porque tem muito WhatsApp. Eu fiquei 4 dias fora no começo do ano e vi que o pessoal precisava. Estou respondendo, estou vendo o máximo que eu posso. E que mais? E um detalhe que eu vou apresentar num dos próximos vídeos. Eu já adquiri um número fixo para você de qualquer lugar do Brasil que precisar. Você precisa conversar comigo. Vou reservar 2 horas por dia do tempo para falar com você, para te ajudar naquilo que eu puder. Mas isso eu vou te divulgar nos próximos vídeos. Neste vídeo eu encerro mostrando como caem ou como é basicamente formado o exercício da FCC. É lei, é legalismo. Está aqui o meu site fabtadeu.net, meu aplicativo está às suas ordens, à sua disposição. Baixe o aplicativo, porque aí você tem à sua disposição todo o meu conteúdo. Agradeço a todos os que acreditam, os que estão pondo a sua confiança em mim. No que eu puder ajudar, conte comigo, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. E é isso, eu acho que por hora é isso. No próximo vídeo nós vamos falar de outras disciplinas também, porque a prova vem aí. Eu não posso ficar brecado ou parado só em direito constitucional, preciso te apresentar mais e eu vou te apresentar mais, vou fazer uma objetivação, uma otimização do seu tempo. Por hoje, por hora, é isso. Fica aqui meu abraço muito forte. Se você gostou, por favor, aperte o like só para que eu saiba. Eu não sou youtuber, eu apenas gosto de ajudar. Se você achou que o som, se esse microfonezinho estava bom, ficou legal, dá um ok para eu saber que está tudo em ordem. Por favor, só para eu saber que está tudo em ordem. Por favor. Professor, eu não gostei. Dê o seu dislike. Pode dar o dislike sim. Por quê? Isso eu estou falando, desculpe você do audioblog, mas estou falando para você do YouTube. Por quê? Porque eu preciso saber pelo YouTube se o vídeo deu tudo certinho, se está tudo bonito, está tudo de acordo, ok? No audioblog, se você gostou, aperte o curtir, por favor. Se não gostou, não dá para não apertar o não curtir. Então no audioblog é só isso. Se puder, inscreva-se no nosso canal. Por quê? Porque eu tenho um contato direto com você. Agradeço aos meus amigos que já se inscreveram. Contem comigo, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Professor, eu não gostei. Não se inscreva. Professor, não quero me inscrever. Não se inscreva. Assista o vídeo. Apenas assista o vídeo. E no que eu puder ajudar, conte comigo. A todos, muito obrigado. Detalhe. Não usem muito meu e-mail, que nesses últimos tempos eu demorei um pouquinho para ver. Tenta ir pelo WhatsApp. Ainda que demore, o WhatsApp eu vejo mais. O WhatsApp eu vejo mais vezes, só para deixar registrado e gravado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Obrigado mesmo. E nós vamos juntos, rumo ao seu sucesso profissional. Tchau, até o próximo.